O ar no 402º andar da Avenida Faria Lima era uma entidade própria, filtrada e gelada, com o cheiro sutil de couro italiano e poder. Ricardo Menezes observava São Paulo do seu trono de vidro, uma cidade que não pulsava com vidas, mas com oportunidades de negócio. Para ele, as luzes dos carros eram fluxos de capital e os edifícios, monumentos ao seu próprio sucesso. A solidão ali em cima era um luxo, um isolamento asséptico que o protegia da desordem do mundo lá embaixo. Um mundo do qual ele fugira com a ferocidade de um animal acuado. Ele ajustou o nó da gravata, um gesto automático para reafirmar o controle, sentindo o tecido de seda como uma armadura. Cada decisão sua ecoava por quarteirões inteiros, mas o único som em sua sala era o zumbido silencioso do ar-condicionado, a trilha sonora de um império vazio. A rotina era seu evangelho, uma liturgia de reuniões, relatórios e projeções financeiras que o mantinham anestesiado. Ele se movia por seu escritório panorâmico com a precisão de um predador em seu território, cada passo calculado, cada olhar medindo o valor ou a fraqueza de quem cruzava seu caminho. Relacionamentos eram transações, sorrisos eram investimentos, e a lealdade era um ativo a ser adquirido pelo preço certo. Ele se orgulhava de sua blindagem emocional, uma fortaleza construída tijolo por tijolo sobre as ruínas de um passado que ele se esforçava para esquecer. A imagem que o espelho de vidro lhe devolvia era a de um titã, um homem que dobrara o destino à sua vontade. Mas no silêncio entre uma reunião e outra, uma fissura invisível se aprofundava em sua alma, um sentimento de estagnação que nenhum novo contrato conseguia preencher. Ele sentia que havia chegado ao topo de uma montanha, apenas para descobrir que o ar ali era rarefeito demais para respirar. A conquista, antes um motor que o impulsionava, tornara-se um platô monótono. O que mais havia para comprar, para dominar? A cidade a seus pés parecia um mapa gasto, cada território já explorado, cada batalha já vencida. Essa sensação de impasse o corroía silenciosamente, uma ferrugem invisível sob a pintura brilhante de seu sucesso. Ele era um rei em um castelo sem herdeiros emocionais, um conquistador de um mundo que já não lhe oferecia desafios. A luta agora não era contra concorrentes ou mercados instáveis, mas contra o eco de sua própria voz em salas vazias, contra o tédio existencial que o sucesso absoluto lhe impunha como uma coroa de espinhos. Sua vida era um paradoxo, cercado por uma equipe que o temia e o bajulava. Ele nunca se sentira tão fundamentalmente só. As conversas eram superficiais, focadas em números e estratégias desprovidas de qualquer calor humano genuíno. Ele se lembrava vagamente de como era rir de verdade, de sentir a cumplicidade em um olhar amigo. Mas essas memórias eram como fotografias desbotadas de um país estrangeiro que ele visitara há muito tempo. A vulnerabilidade em seu código de conduta era o pecado capital, e ele a extirpara de si mesmo com a precisão de um cirurgião. O preço, no entanto, fora a sua própria humanidade. Ele era uma máquina de fazer dinheiro perfeitamente calibrada, mas a engrenagem que movia o coração estava emperrada, coberta por uma poeira de indiferença e desprezo. A reunião havia terminado como todas as outras, com sua vontade imposta, sua visão prevalecendo e seus adversários se retirando com sorrisos forçados e respeito temeroso. Ricardo se levantou, alisando o terno impecável. Sua imagem refletida na imensa janela de vidro se sobrepunha à paisagem urbana, como se ele e a cidade fossem uma única entidade. Ele se via como um arquiteto do concreto e do destino, um homem que não apenas participava do jogo, mas definia suas regras. Contudo, por um instante fugaz, o reflexo pareceu vacilar. Por trás da máscara de poder, um lampejo de cansaço atravessou seus olhos. Era o cansaço não do trabalho,
mas da performance incessante, da vigilância constante para que nenhuma rachadura em sua armadura fosse exposta ao mundo que ele tanto se esforçara para conquistar. Ele caminhou pelo corredor de mármore polido, seus sapatos caros ecoando um ritmo solitário e autoritário. As pessoas abriam caminho, baixando os olhos, uma coreografia de submissão que ele já nem notava mais. Era o oxigênio que respirava, a confirmação diária de seu status. No entanto, essa deferência criava uma barreira invisível, um campo de força que o isolava de qualquer contato real. Ele não tinha colegas, tinha subordinados, não tinha amigos, tinha aliados estratégicos. Cada interação era uma manobra, cada palavra uma peça movida em um tabuleiro de xadrez infinito. A sensação de estagnação vinha daí. Ele havia vencido o jogo, mas agora estava condenado a jogar sozinho para sempre, movendo as peças contra sua própria sombra em um silêncio ensurdecedor. Ao entrar no elevador privativo, o mundo exterior foi silenciado. O suave deslizar da cabine de metal e vidro era uma metáfora de sua própria vida. Uma descida controlada de seu Olimpo particular para o reino dos mortais. Um lugar que ele observava, mas do qual não mais fazia parte. Ele checou a hora em seu relógio de luxo. Um Patek Philippe cujo valor poderia alimentar uma família por uma década. O tempo, para Ricardo, era a mercadoria mais valiosa, um recurso a ser otimizado para a máxima extração de lucro. Ele não o usava para viver, mas para acumular. Cada segundo era um tijolo a mais no muro que o separava de sua origem, da pobreza e da insignificância que o assombravam como fantasmas de um passado que ele jurara aniquilar. O lobby do shopping center, um projeto que ele mesmo ajudara a financiar, o recebeu com seu brilho frio e impessoal. O som ambiente era uma melodia cuidadosamente projetada para incentivar o consumo. As vitrines exibiam um mundo de desejos fabricados e a multidão se movia como um rio, anônima e indiferente. Ricardo atravessou o espaço com aversão velada. Ele via aquelas pessoas não como indivíduos, mas como estatísticas, consumidores cujos impulsos ele entendia e explorava com maestria. Para ele, aquela era a selva moderna, e ele era o predador no topo da cadeia alimentar. O cheiro de perfume caro misturado ao de comida de praça de alimentação lhe causava um leve enjoo, uma lembrança sensorial da desordem que ele tanto se esforçava para manter longe de sua vida. Seu motorista o aguardava do outro lado da praça adjacente ao shopping, um pequeno oásis de verde em meio ao concreto. Para chegar até lá, Ricardo precisava cruzar um território que lhe era estranho e hostil, uma feira livre que se instalava ali às sextas-feiras. O contraste com seu mundo asséptico era brutal e imediato. O ar, antes filtrado, agora era denso com o cheiro de terra molhada, de frutas maduras e do suor do trabalho. Os sons eram uma cacofonia de pregões de vendedores, conversas altas e o choro de crianças. Era um mundo vibrante, pulsante e, para Ricardo, sujo. Ele apressou o passo, o rosto uma máscara de desdém, sentindo os olhares curiosos sobre seu terno de milhares de reais, uma peça de armadura alienígena naquele ambiente. A feira representava tudo o que ele desprezava e, secretamente, temia. Representava a luta diária pela sobrevivência, o trabalho físico, a humildade forçada pela necessidade. Era um espelho de seu próprio ponto de partida, um lugar que ele havia deixado para trás com a determinação de nunca mais voltar. Cada barraca de lona, cada caixa de madeira gasta, cada rosto marcado pelo sol, era uma acusação silenciosa à vida que ele construíra. Ele se sentia um impostor ali, e sua defesa era a arrogância. Seu olhar varria os feirantes com uma superioridade calculada, classificando-os como fracassados, como pessoas que não tiveram a inteligência ou a crueldade necessárias para escapar daquela realidade.
Era uma forma de se convencer de que sua jornada fora justa, de que sua traição original fora um mal necessário. Foi então que o som de algo caindo quebrou sua linha de pensamento. A poucos metros dele, um vendedor de uma humilde barraca de frutas tropeçou em seu próprio caixote. O homem, de sua idade, com um avental manchado e mãos calejadas pela lida, perdeu o equilíbrio. Uma caixa de laranjas veio ao chão com um baque surdo e as frutas se espalharam pela calçada como bolas de um bilhar desgovernado, rolando e se sujando na poeira do chão. Algumas se espatifaram, liberando um cheiro cítrico e doce que cortou o ar. O vendedor se ajoelhou rapidamente, o rosto vincado pela preocupação com o prejuízo, tentando juntar o que podia ser salvo. A cena era patética, um pequeno drama de pobreza e desajeitamento que ofendia o senso de ordem de Ricardo. Em vez de sentir compaixão, ou mesmo a indiferença que normalmente dedicava ao mundo, uma onda de desprezo o inundou. Ele parou. Um sorriso de escárnio se formou em seus lábios. Aquele homem, de joelhos no chão por causa de algumas laranjas, era a personificação de tudo o que ele superara. Era a fraqueza, a vulnerabilidade, a derrota em sua forma mais pura. A cena era tão absurdamente contrastante com seu próprio universo de poder e controle que ele não conseguiu se conter. Uma risada curta, seca e cruel escapou de sua garganta. Era um som que não continha a alegria, apenas o prazer sádico de ver a miséria alheia confirmar sua própria superioridade, uma reafirmação de que ele estava no topo e aquele homem no fundo do poço. Ricardo enfiou a mão no bolso interno do paletó, seus dedos pálidos e bem cuidados roçando o couro macio da carteira. Ele sacou uma nota de R$ 100, nova e impecável. Com um gesto teatral, ele a deixou cair aos pés do homem que ainda estava de joelhos, juntando as frutas sujas. A nota flutuou por um instante antes de pousar perto de uma laranja amassada. "Para você aprender a ter mais cuidado, meu caro", disse Ricardo, sua voz gotejando uma condescendência cortante. Ele se sentiu poderoso, magnânimo em sua humilhação do outro. Era um gesto que o colocava na posição de um deus distribuindo esmolas, um rei dispensando uma migalha a um servo desastrado. Ele se preparou para virar as costas e seguir seu caminho, o incidente já esquecido. Mas o homem não se apressou para pegar o dinheiro. Lentamente, ele parou de recolher as laranjas e ergueu a cabeça. Seus olhos, cansados, mas incrivelmente límpidos, encontraram os de Ricardo. Não havia neles a humilhação que Ricardo esperava ver, nem a gratidão subserviente, nem mesmo a raiva. Havia algo muito mais devastador: reconhecimento. Um reconhecimento tranquilo, profundo e absoluto, que parecia atravessar as décadas, o terno caro, a máscara de arrogância e tocar diretamente na alma culpada do jovem que Ricardo um dia fora. O mundo de Ricardo parou de girar. O barulho da feira desapareceu. Naquele rosto marcado pelo tempo e pelo trabalho, ele viu o fantasma de seu melhor amigo, Lucas, a quem não via há 30 anos. O tempo, aquela entidade que ele dobrava e monetizava, se estilhaçou em 1 milhão de fragmentos inúteis. O nome Lucas ecoou no vácuo de sua mente, não como uma lembrança, mas como uma chave que abria uma cripta há muito selada. O rosto do homem à sua frente era um mapa de 30 anos de ausência. Cada ruga, uma estrada que Ricardo se recusara a percorrer. As mãos que juntavam as laranjas do chão não eram as de um estranho qualquer. Eram as mesmas mãos que um dia dividiram um pão, que o ajudaram a pular muros na infância, que apertaram as suas em um pacto de amizade eterna. A nota de R$ 100, agora uma mancha de arrogância no chão sujo, parecia queimar a retina de Ricardo. O desprezo que sentira momentos antes se converteu em um pânico gelado, a vertigem de quem olha para o abismo e vê o próprio reflexo no fundo. Aquela feira, antes um borrão de desordem,
agora se tornara o centro do universo, um palco onde o passado e o presente colidiam com a força de uma tragédia grega. Os sons voltaram, mas distorcidos, como se ele estivesse debaixo d'água. O pregão de um vendedor de pastéis soava como uma acusação. O choro de uma criança como um lamento por sua inocência perdida. Ricardo sentia o peso de 1000 olhares, embora ninguém realmente o notasse. Era a sua própria consciência que o julgava, projetando em cada rosto anônimo um júri silencioso. Ele queria fugir, virar as costas e correr para a segurança de seu carro blindado, mas seus pés estavam pregados ao chão, raízes de culpa crescendo rapidamente e o prendendo àquela cena. Aquele reencontro que era ao mesmo tempo uma punição e uma epifania. Lucas, por sua vez, continuou a encará-lo por mais um instante. E nesse breve lapso de tempo, Ricardo viu a história inteira deles passar por aqueles olhos. Viu as tardes de sol, os sonhos compartilhados sobre uma pequena quitanda, a promessa feita à mãe de Lucas em seu leito de morte. Não havia raiva no olhar do amigo, o que era o mais aterrorizante. A raiva ele poderia combater, negociar, esmagar com seu poder, mas o que havia ali era uma calma triste, uma sabedoria forjada na dor e na resiliência. Era o olhar de um homem que havia perdido tudo, menos a si mesmo. E ao se ver refletido naqueles olhos, Ricardo percebeu, com uma clareza brutal, que ele havia ganhado o mundo, mas se perdido completamente no processo, tornando-se um fantasma em sua própria vida. Então, com uma lentidão que parecia desafiar a urgência da situação, Lucas desviou o olhar. Ele não pegou o dinheiro. Ignorou a nota de R$ 100, como se fosse uma folha seca sem valor. Com a dignidade de um rei destronado, cuidando de seu único tesouro, ele se concentrou novamente em suas laranjas. Pegou uma que estava amassada, limpou-a delicadamente com o avental e a colocou em uma caixa separada, provavelmente para suco ou para descarte. Aquele gesto simples foi mais devastador para Ricardo do que qualquer grito ou soco. Foi a negação de seu poder, a rejeição de sua esmola humilhante. Lucas, de joelhos, cercado por seu prejuízo, estava de alguma forma em uma posição de superioridade moral inalcançável, demonstrando que havia valores que o dinheiro de Ricardo não podia comprar nem corromper. O feitiço se quebrou. O pânico deu lugar a um impulso primário de fuga. Ricardo deu um passo para trás, desajeitado, quase tropeçando em seus próprios sapatos caros. Ele se virou abruptamente, o coração martelando contra as costelas como um prisioneiro tentando escapar. Ele não olhou para trás. Caminhou rápido, quase correndo, abrindo caminho pela multidão com uma urgência que contrastava com sua habitual postura imperial. As pessoas o olhavam com estranheza. O homem de terno impecável, fugindo de uma barraca de frutas, como se tivesse visto uma assombração. E, de fato, ele havia visto. Vira o fantasma do homem que ele traiu. O fantasma da promessa que quebrou e, pior de tudo, o fantasma do jovem que ele mesmo fora um dia, antes de vender a alma em troca de um império. A cada passo que o afastava da feira, a imagem dos olhos de Lucas o perseguia, gravada em sua mente. O cheiro cítrico das laranjas esmagadas parecia ter impregnado seu terno, sua pele, sua alma. Era o perfume da culpa. Ele tentava racionalizar, dizer a si mesmo que era apenas uma coincidência, um homem parecido, uma peça que sua mente cansada lhe pregava. Mas ele sabia que era mentira. Aquele reconhecimento fora visceral, uma conexão que transcendia o tempo e a lógica. Lucas estava vivo, e ele era um vendedor de frutas. A ironia era tão cruel, tão perversamente poética, que Ricardo sentiu uma vontade de rir e vomitar ao mesmo tempo. O sonho que eles tiveram juntos, a quitanda, Lucas a realizara sozinho, na forma mais humilde e dolorosa possível.
Finalmente, ele alcançou o oásis de asfalto onde seu motorista o esperava. O carro, um sedã alemão preto e reluzente, parecia um refúgio, uma cápsula de isolamento que poderia transportá-lo para longe daquela realidade crua. Ele entrou no banco de trás, batendo a porta com mais força do que o necessário. "Para casa, rápido", disse ele, a voz rouca e irreconhecível. O motorista, treinado para não fazer perguntas, apenas assentiu e acelerou suavemente, deixando para trás a cacofonia da feira. Ricardo fechou os olhos. Mas a escuridão atrás de suas pálpebras era mais assustadora do que a luz. Nela, o rosto de Lucas se formava, não como uma memória, mas como uma presença viva e constante, um juiz silencioso que agora habitava dentro dele. O trajeto por São Paulo foi um borrão. Os arranha-céus, que antes representavam seu poder, agora pareciam lápides de um cemitério de ambições. Ele olhava para as ruas, para as pessoas vivendo suas vidas, e pela primeira vez em décadas, não as via como números ou consumidores, mas como portadoras de histórias, de dores, de lealdades e traições, assim como a sua. A armadura de indiferença que ele construíra ao longo de 30 anos havia sido perfurada por um único olhar. Uma fissura se abrira, e por ela jorravam todas as emoções que ele havia reprimido: a vergonha do menino pobre, a culpa do amigo traidor, o medo do homem solitário. O silêncio dentro do carro era ensurdecedor, preenchido pelo eco de uma risada cruel que agora o assombraria para sempre. A sua própria. Ao chegar em sua cobertura, um santuário de minimalismo e luxo, o espaço que antes lhe trazia uma sensação de domínio, agora parecia uma prisão estéril. Ele caminhou até o bar, as mãos tremendo levemente enquanto se servia de uma dose de uísque envelhecido. O líquido âmbar desceu queimando, mas não conseguiu apagar a imagem de Lucas de joelhos. Ele se aproximou da imensa janela, a mesma de onde observava seu reino. A cidade à noite era um tapete de luzes, mas ele não via mais oportunidades de negócio. Via um labirinto de vidas interconectadas, um tecido complexo do qual ele se arrancara à força. O que adiantava possuir tudo aquilo se, no encontro mais importante de sua vida, ele não possuía nada além de uma nota de R$ 100 e um abismo de vergonha? A noite se arrastou em uma vigília torturante. O sono, que normalmente vinha fácil, imposto pela exaustão controlada de sua rotina, o abandonou. Ricardo perambulou pelo apartamento como um animal enjaulado, assombrado por fragmentos de memória. Lembrou-se de uma vez em que Lucas dividiu seu último pedaço de pão com ele, depois de Ricardo ter perdido o dinheiro do lanche. Lembrou-se da promessa que fizeram, sentados na beira de um córrego sujo, de que seriam sócios e que nunca deixariam um ao outro para trás. Lembrou-se do brilho nos olhos de Lucas quando lhe entregou todas as suas economias. Uma confiança tão pura e absoluta que recordá-la agora era como engolir vidro moído. Cada lembrança era uma facada, desnudando a fraude que ele se tornara. Ele tentou se defender com os velhos argumentos. O mundo dos negócios é cruel. Era ele ou os outros. O sucesso exige sacrifícios. Eram os mantras que ele repetia para si mesmo há 30 anos, o evangelho de sua própria justificação. Mas, pela primeira vez, as palavras soavam ocas, patéticas, diante da dignidade silenciosa de Lucas. Toda a sua filosofia de vida desmoronava. O que era o seu sucesso comparado à integridade daquele homem? Lucas, com seu avental manchado e suas mãos calejadas, era mais rico do que ele jamais seria. Ele tinha algo que Ricardo havia perdido para sempre: uma consciência limpa, a capacidade de se olhar no espelho sem ver um monstro. Aquele encontro não fora um acaso. Ele sentia. Fora um acerto de contas. As semanas seguintes foram um inferno silencioso. Por fora, Ricardo Menezes continuava o mesmo, implacável nas reuniões, preciso em suas decisões,
a personificação do poder. Mas por dentro, ele estava se desintegrando. A imagem de Lucas se sobrepunha aos rostos de seus sócios. O cheiro de laranjas invadia sua sala com ar-condicionado. Ele se tornou paranoico, esperando encontrá-lo em cada esquina, em cada saguão de hotel. Contratou um detetive particular com a desculpa de querer ajudar um velho amigo. Mas a verdade é que ele precisava saber. Precisava entender como Lucas havia sobrevivido, como havia chegado até aquela feira. A informação veio rápida e simples. Lucas trabalhava naquela barraca há 20 anos, era conhecido por sua honestidade e vivia uma vida modesta, mas digna. Essa informação não trouxe paz, apenas aprofundou a ferida. A constância de Lucas, sua persistência em uma vida de trabalho duro, era um testemunho silencioso contra a ascensão meteórica e fraudulenta de Ricardo. Ele se sentia observado, julgado não por Lucas, mas por um universo que parecia ter conspirado para confrontá-lo com seu pecado original. A estagnação que sentia antes do encontro agora se revelava em sua verdadeira forma. Não era tédio, era a dormência de uma alma em decomposição. O encontro com Lucas fora o choque elétrico que reanimara o cadáver, forçando-o a sentir a dor de suas próprias feridas apodrecidas. A mudança havia começado, não como uma escolha, mas como uma inevitabilidade, uma avalanche emocional que ele não tinha mais como controlar. Foi nesse estado de turbulência interna que a notícia chegou, como um trovão em céu claro. Um e-mail lacônico de seus contatos no conselho administrativo do shopping. O fundo de investimento estrangeiro, proprietário majoritário do empreendimento, havia vendido sua participação. A transação fora sigilosa, rápida e concluída por um valor astronômico. O shopping, o monumento ao seu poder, o epicentro de seu universo, agora tinha um novo dono, um comprador anônimo, representado por um pequeno e discreto escritório de advocacia. Uma reunião de emergência foi convocada para a semana seguinte para apresentar o novo proprietário ao conselho. Ricardo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. No jogo de poder que ele dominava, uma peça desconhecida e poderosa acabara de entrar no tabuleiro. E ele não fazia ideia de quem era. A semana que antecedeu a reunião foi uma câmara de tortura. Ricardo mal dormia, alimentando-se de uísque e cenários catastróficos. Sua mente, usualmente uma máquina de calcular probabilidades e explorar fraquezas, estava paralisada. Ele ensaiou discursos, preparou estratégias de contenção e investigou o pequeno escritório de advocacia que representava o comprador. Mas tudo o que encontrou foi uma muralha de legalidade e discrição. A falta de informação era enlouquecedora para um homem que baseava seu poder em saber tudo sobre todos. Ele se sentia como um general cego, marchando para uma batalha contra um inimigo cuja força e identidade eram um completo mistério. Cada tic-tac de seu relógio de luxo era um martelo batendo no prego de seu caixão, anunciando a chegada de um acerto de contas que ele não tinha como evitar ou controlar. A sensação mais aterrorizante de sua vida. No dia da reunião, Ricardo vestiu sua armadura mais cara, um terno italiano cortado sob medida, sapatos polidos como espelhos e uma expressão de indiferença glacial. Ele entrou na sala de reuniões, seu antigo santuário, e sentou-se à cabeceira da mesa por puro hábito, um rei se recusando a abandonar um trono que já não era seu. Os outros membros do conselho chegaram, seus rostos uma mistura de curiosidade e apreensão. A tensão era palpável, o ar denso com especulações silenciosas. Ricardo mantinha sua postura, o predador supremo em seu território, mas por dentro, seu coração era uma bigorna fria em seu peito. Ele olhava para a porta por onde o novo dono entraria, esperando ver um tubarão corporativo de Nova York ou um sheik de Dubai. Alguém que ele pudesse entender, analisar e, eventualmente,
combater com as armas que conhecia. A porta se abriu. E o mundo de Ricardo Menezes, construído sobre 30 anos de mentiras e ambição implacável, implodiu em silêncio. Não era um magnata estrangeiro, era Lucas. Ele não usava um avental manchado, mas um terno simples, de bom corte, que não conseguia esconder as mãos calejadas de quem conhecia o trabalho. Ele caminhou até a mesa com a mesma calma digna com que juntara as laranjas do chão, seus olhos límpidos varrendo a sala e pousando, por um instante, em Ricardo. Não havia triunfo em seu olhar, nem vingança. Havia apenas o peso tranquilo da realidade. O silêncio na sala era absoluto, quebrado apenas pelo zumbido do ar-condicionado, que agora soava como o lamento fúnebre pelo império de Ricardo. Naquele momento, ele não era um titã da Faria Lima. Era apenas Ricardinho, o garoto traidor do bairro operário, confrontado pelo fantasma vivo de seu maior pecado. Lucas não se dirigiu a Ricardo. Com uma polidez serena, ele se apresentou ao conselho como o único proprietário do Faria Lima Plaza. Sua voz era firme, sem afetação, a voz de um homem que não precisava gritar para ser ouvido. Ele falou brevemente sobre seus planos: criar um fundo para apoiar pequenos comerciantes locais, melhorar as condições de trabalho dos funcionários da limpeza e segurança e destinar uma parte dos lucros a projetos educacionais no bairro onde ele e Ricardo cresceram. Cada palavra era uma demolição silenciosa de tudo o que Ricardo representava. Ele não estava apenas tomando o controle do negócio, estava purificando-o, redefinindo o conceito de sucesso. Ricardo permaneceu imóvel, uma estátua de gelo derretendo por dentro. A humilhação era tão profunda, tão completa, que transcendia a raiva, deixando apenas um vácuo gelado onde sua arrogância costumava residir. A reunião terminou e Ricardo saiu como um autômato. Ele não se lembrava de ter caminhado pelos corredores ou de ter entrado no elevador. Sua primeira reação, um eco de seu antigo eu, foi a fúria. No santuário de seu carro, ele pegou o telefone, pronto para acionar seu exército de advogados, para encontrar uma brecha, uma irregularidade, qualquer coisa para destruir Lucas. Ele queria expô-lo, provar que aquela dignidade era uma farsa, que ninguém poderia acumular tanto poder de forma honesta. Era um reflexo condicionado, a resposta do predador encurralado: atacar. Ele passou horas em ligações, sua voz um rosnado baixo e perigoso, exigindo investigações, vasculhando o passado de Lucas em busca de uma mancha que pudesse usar para arrastá-lo de volta para a lama. Era a única linguagem que ele conhecia, a da aniquilação. Mas a aniquilação não veio. Os relatórios de seus investigadores retornavam frustrantemente limpos. A história de Lucas era um épico de resiliência e trabalho honesto. Após a traição de Ricardo, ele passara anos pagando dívidas que não eram suas, trabalhando em múltiplos empregos. Começou com a barraca de frutas, economizando cada centavo. Com o tempo, comprou outras barracas, depois um pequeno distribuidor. Investiu em terras agrícolas, sempre com um senso de comunidade e práticas justas. Sua ascensão fora lenta, orgânica e inatacável. Ele construíra seu império não com a velocidade predatória de Ricardo, mas com a paciência de uma árvore que aprofunda suas raízes. Ricardo, lendo os relatórios, sentiu uma náusea. Suas armas, a chantagem, a intimidação, a manipulação financeira eram inúteis contra um homem cuja fortaleza era sua própria integridade. O fracasso em destruir Lucas marcou o início de sua desintegração. Seu próprio império, mantido pela força de sua vontade e por uma reputação de invencibilidade, começou a vacilar. Ele se tornou errático, ausente, perdeu o foco, a precisão cirúrgica que o definia. Em reuniões, sua mente vagava para uma barraca de frutas, para o cheiro de laranjas esmagadas. Ele se isolou em sua cobertura,
o uísque se tornando seu único confidente. O titã da Faria Lima estava se afogando em um silêncio que ele mesmo criara. A solidão, antes um símbolo de poder, agora era uma cela de prisão. Ele olhava para a cidade de sua janela e não via mais um reino a seus pés, mas um testemunho de sua própria vacuidade, um deserto de concreto que refletia o deserto em sua alma. Foi seu filho, Tiago, um adolescente que até então o idolatrava, quem quebrou o silêncio. Ele encontrou o pai na sala escura, cercado por garrafas vazias, olhando fixamente para o nada. Tiago, que crescera ouvindo as lendas do homem que se fez sozinho, via agora apenas uma casca, um homem assombrado e frágil. Com a honestidade brutal da juventude, ele se aproximou e perguntou: "Pai, do que você tem tanto medo?" A pergunta simples, desprovida de malícia, atingiu Ricardo com a força de um soco. Ele não tinha resposta. O que ele temia? Perder seu dinheiro? Seu poder? Ou temia o homem que via no espelho todas as manhãs, o reflexo de um impostor que passara a vida inteira fugindo de um menino pobre e de uma promessa quebrada? A pergunta de seu filho foi a chave que abriu a última porta trancada de sua consciência. Impulsionado por aquela pergunta, Ricardo fez algo que não fazia há mais de 30 anos. Em uma noite chuvosa, ele dirigiu até o bairro Operário, onde tudo começou. As ruas tinham mudado, mas a essência da luta e da resiliência permanecia. Ele parou o carro em frente ao terreno baldio, onde ele e Lucas costumavam jogar bola e sonhar com a quitanda. A chuva lavava o para-brisa, distorcendo a paisagem como suas próprias memórias distorcidas. Ali, naquele cenário de sua traição, ele finalmente se permitiu sentir. Não a raiva ou o desprezo, mas a dor lancinante da perda. A perda de seu único amigo, a perda de sua inocência e, o mais doloroso de tudo, a perda do homem que ele poderia ter sido. Pela primeira vez, Ricardo Menezes chorou, não lágrimas de autopiedade, mas de um luto profundo e honesto por sua alma vendida. A jornada de volta para casa foi diferente. A dor não o paralisou. Ela o esvaziou de toda a sua arrogância, deixando um espaço para algo novo crescer. Nos dias seguintes, ele começou a agir de forma diferente, em pequenos gestos quase imperceptíveis. Ele soube de um projeto social em seu antigo bairro, que estava prestes a fechar por falta de fundos. Anonimamente, ele fez uma doação que garantiria a sobrevivência do projeto por anos. Não esperava gratidão nem reconhecimento. Foi um ato silencioso, uma primeira tentativa de usar seu dinheiro não como uma arma ou um escudo, mas como uma ferramenta de reparação. Não era redenção, ele sabia. Era apenas um primeiro passo em um caminho incrivelmente longo, a primeira pedra que ele colocava na tentativa de reconstruir as pontes que ele mesmo havia queimado. Ele entendeu que não poderia continuar se escondendo. A única maneira de se libertar do fantasma de Lucas era encará-lo, não como o novo dono do shopping, mas como o homem a quem ele devia sua vida. Com as mãos tremendo, ele pediu à sua secretária que marcasse uma reunião. "Com quem, Sr. Menezes?" ela perguntou. "Com Lucas Ferreira." Ele respondeu, a voz baixa. "Diga a ele que é um assunto pessoal. Diga que é o Ricardo." O uso de seu primeiro nome, despojado de títulos e do peso de seu sobrenome, foi o ato mais difícil e significativo que ele realizara em décadas. Era um gesto de desarmamento, uma admissão de que ele não iria para uma batalha, mas para uma rendição. A espera pela resposta foi uma nova forma de tortura, a agonia da incerteza e a esperança aterrorizante de que Lucas aceitasse. Lucas aceitou.
A reunião foi marcada para o final da semana, no escritório que um dia fora de Ricardo. Ele passou os dias anteriores em um estado de introspecção febril, tentando encontrar as palavras certas. Preparou pedidos de desculpas, ofertas de restituição financeira, propostas de parcerias. Mas tudo soava falso, uma tentativa de transação para limpar uma dívida que não podia ser paga com dinheiro. Na manhã da reunião, ele rasgou todas as suas anotações. Ele entendeu que não tinha nada a oferecer a Lucas, exceto a verdade nua e crua de seu arrependimento. Ele iria àquele encontro despojado de tudo, sem poder, sem orgulho, sem estratégias. Iria como o menino que um dia fora, para encarar o amigo que traíra, levando consigo apenas o peso esmagador de suas escolhas. Ele entrou no escritório e a inversão de papéis foi completa e avassaladora. Lucas estava de pé, junto à imensa janela, observando São Paulo. A mesma pose que Ricardo adotara por anos. Mas no olhar de Lucas não havia a sede de posse, e sim uma contemplação serena. Ele se virou quando Ricardo entrou, e o silêncio entre eles era denso com 30 anos de palavras não ditas. Ricardo caminhou até o centro da sala, sentindo-se um intruso em seu antigo trono. Ele abriu a boca, mas o som não saiu. Diante da calma inabalável de Lucas, todas as suas defesas ruíram. Ele simplesmente baixou a cabeça. Um gesto de submissão que era, ao mesmo tempo, uma confissão e um pedido de misericórdia. O poderoso Ricardo Menezes estava, finalmente, de joelhos, mesmo que permanecesse de pé. "Eu sinto muito, Lucas", disse Ricardo, a voz embargada, quase um sussurro. "Não há desculpa para o que eu fiz. Eu era um garoto assustado, com medo de voltar a ser ninguém. E nesse medo, eu destruí a única coisa de valor que eu tinha. Sua amizade. Eu não vim pedir perdão, porque sei que não o mereço. Eu só precisava que você soubesse que eu sei. Eu sei o que eu roubei de você." Lucas o ouviu em silêncio, seu rosto um mapa de emoções contidas. Então, ele caminhou até Ricardo. "Você não roubou nada de mim, Ricardo. Você roubou de si mesmo", disse ele, a voz firme, mas sem amargura. "Eu construí minha vida com o que me restou. Você construiu a sua sobre o que faltava. Eu não comprei este prédio para me vingar. Eu o comprei para lhe mostrar que o nosso sonho era possível, para lhe mostrar o homem que você poderia ter sido." As palavras de Lucas pairaram no ar filtrado do escritório, mais pesadas e imponentes que qualquer arranha-céu daquela avenida. "O homem que você poderia ter sido", aquela frase não foi uma acusação, mas um epitáfio para a vida que Ricardo construíra. Ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés, não em um abismo de fracasso financeiro, mas em um vácuo existencial. Tudo pelo que lutara, tudo o que conquistara, se revelou como a cenografia elaborada de uma peça sobre um rei louco e solitário. O reflexo na janela não mostrava mais um titã, mas um fantasma assombrado por uma vida não vivida. Um homem que escalara a montanha errada apenas para descobrir que o tesouro sempre esteve na base, em uma promessa sussurrada entre dois meninos ao lado de um córrego sujo 30 anos atrás. Ele não se lembra de ter saído da sala. Sua partida não foi a de um executivo derrotado, mas a de um peregrino descalço, iniciando uma longa jornada de penitência. Cada passo pelo corredor de mármore era um eco de sua antiga arrogância, um som que agora o feria. As pessoas ainda abriam caminho, mas ele não via mais submissão em seus olhares, e sim a indiferença reservada a um estranho. Ele havia se tornado invisível, não por ter perdido o poder, mas por ter finalmente se enxergado como realmente era, uma casca vazia, um nome em uma placa de metal dourado que em breve seria substituída. A conquista daquele dia não fora a de Lucas sobre ele, fora a da verdade sobre uma vida inteira de mentiras, uma vitória silenciosa e devastadora que o deixara sem armas e sem defesas. Dentro do carro,
A cidade pulsava com uma vida da qual ele se sentia completamente alienado. As luzes de neon dos edifícios, que antes eram troféus de seu domínio, agora pareciam zombarias coloridas de sua insignificância. Ele instruiu o motorista a apenas dirigir, sem destino. Pela primeira vez, ele não estava otimizando o tempo, estava se perdendo nele, deixando que as ruas o levassem por um labirinto que espelhava a confusão de sua alma. A verdadeira conquista, ele começava a entender, não era dominar o mundo exterior, mas ter a coragem de navegar pelo território desconhecido e assustador de si mesmo. Ele havia passado a vida construindo muros para se proteger de sua origem, apenas para descobrir que se aprisionara do lado de dentro, sozinho com seus fantasmas e com o eco de uma risada cruel. Naquela noite, em sua cobertura, o silêncio não era mais um luxo, era um acusador. Ricardo caminhou por entre os móveis de design, as obras de arte caríssimas, e viu tudo como artefatos de uma civilização perdida, a sua. Ele tomou uma decisão, a primeira que não era motivada por ganância ou medo, mas por uma necessidade visceral de purificação. Pegou o telefone e ligou para seu principal advogado, sua voz calma e firme como nunca antes. Ele deu a ordem para iniciar o processo de liquidação de todos os seus ativos pessoais. Venderia tudo: as ações, os imóveis, a cobertura, a coleção de arte. Não era um ato de suicídio financeiro, mas um ato de renascimento. Para encontrar o homem que ele poderia ter sido, ele precisava primeiro matar o monstro que se tornara. As semanas seguintes foram um desmantelamento metódico de seu antigo eu. Cada assinatura em um contrato de venda era como remover uma peça da armadura que o sufocava. Seus sócios e rivais pensaram que ele havia enlouquecido, que a aquisição do shopping por Lucas o quebrara. De certa forma, era verdade. Ele fora quebrado, mas como uma semente que se rompe para poder germinar. Com o vasto capital que levantou, ele não comprou novas empresas ou iates. Criou uma fundação anônima, cujo único propósito era investir em educação e pequenos negócios nos bairros periféricos de São Paulo, começando pelo lugar onde ele e Lucas cresceram. Sua grande conquista não foi acumular riqueza, mas aprender a redirecionar seu fluxo, transformando o veneno de sua ambição no antídoto para a desigualdade que ele um dia representou. Ele aprendeu que o poder real não reside na capacidade de controlar os outros, mas na força para se render à própria humanidade. Aprendeu que o valor de um homem não está no que ele possui, mas naquilo que ele é capaz de reparar. Sua jornada não era mais sobre subir, mas sobre descer, sobre voltar à terra, às raízes que ele tentara arrancar com tanta violência. Despido de seu império, ele se sentia mais leve, mais livre do que jamais se sentira no topo do mundo. A estagnação que o atormentava dera lugar a um senso de propósito que nenhum balanço financeiro poderia medir. Ele estava finalmente construindo algo que duraria mais que o concreto e o aço, um legado de reparação, uma ponte sobre o abismo que ele mesmo cavara. Um dia, meses depois, ele voltou à feira. Não em um terno de grife, mas em roupas simples. O ar, antes hostil, agora lhe parecia familiar. O cheiro de terra e frutas como um perfume de casa. Ele encontrou Lucas no final do dia, ajudando a desmontar a barraca. Não houve um grande discurso, nem um pedido de desculpas ensaiado. Ricardo apenas se aproximou, pegou um caixote vazio e começou a ajudar em silêncio. Suas mãos, antes imaculadas, agora se sujavam com a terra, sentindo o peso honesto do trabalho. Lucas o observou por um longo momento, seus olhos límpidos lendo a história inteira naquela mudança silenciosa. Não havia perdão explícito, pois algumas feridas são profundas demais, mas havia algo mais poderoso, o início de um entendimento.
A verdadeira conquista de Ricardo não foi material. Foi a reconquista de seu próprio nome, não Menezes, o titã, mas Ricardo, o homem. Ele não recuperou a amizade de infância como era antes, pois o tempo e a dor haviam mudado a ambos para sempre. Em vez disso, eles começaram a construir algo novo, tijolo por tijolo, gesto por gesto. Ricardo, usando sua experiência, ajudou Lucas a expandir seus projetos sociais, a transformar a fundação em uma força real de mudança na comunidade. Ele trocou a sala de reuniões, no Quarais segundo andar, por um pequeno escritório nos fundos de um galpão de distribuição de alimentos. E nunca se sentiu tão poderoso, tão no controle de seu verdadeiro destino. Ele aprendeu a lição mais difícil de todas, que a linha de chegada de uma vida bem-sucedida não é um trono, mas uma mesa simples onde se pode dividir o pão com a consciência tranquila. Aprendeu que a maior coragem não é enfrentar o mundo, mas enfrentar o próprio reflexo no espelho e ter a humildade de pedir uma segunda chance, não aos outros, mas a si mesmo. Sua jornada o ensinou que a traição mais profunda não é a que cometemos contra um amigo, mas a que cometemos contra os nossos próprios sonhos de juventude, trocando a promessa de uma quitanda honesta por um império de solidão. E que a redenção, quando chega, não é um evento grandioso, mas um trabalho diário, silencioso e humilde. O tempo passou. A Faria Lima continuou a pulsar com seu ritmo de ambição e poder, mas Ricardo já não fazia parte daquele ecossistema. Ele encontrou seu lugar não no topo da cadeia alimentar, mas em sua base, nutrindo as raízes. Sua relação com o filho, Tiago, se transformou. O menino, que antes idolatrava um mito de sucesso, agora admirava um homem de verdade, um pai que lhe ensinava sobre valor e integridade com ações, não com discursos. A maior herança que Ricardo deixaria não seria uma fortuna, mas o exemplo de que nunca é tarde demais para desmontar a vida que se construiu se descobrirmos que os alicerces estavam podres. Essa foi sua vitória final, silenciosa e pessoal. Em uma tarde ensolarada, Ricardo e Lucas estavam em frente a um novo centro comunitário, construído pela fundação no coração do bairro onde cresceram. O centro oferecia cursos profissionalizantes, uma creche e uma grande cozinha que distribuía refeições. No pátio, crianças corriam e riam. O som da alegria era a trilha sonora da nova vida de Ricardo. Lucas colocou a mão em seu ombro, um gesto simples que carregava o peso de 30 anos. Nossa quitanda ficou um pouco maior do que planejamos, não acha? Disse Lucas, com um leve sorriso. Naquele momento, Ricardo entendeu que o sonho original não havia morrido. Apenas esperara o tempo certo para florescer, mais forte e mais verdadeiro do que eles jamais poderiam ter imaginado. Ele finalmente conquistou a paz. Não a paz apática da anestesia emocional, mas a paz vibrante de quem vive de acordo com seus valores. Ele não precisava mais da admiração temerosa dos outros, pois encontrara o respeito próprio. O homem que riu da queda de um feirante havia morrido, e em seu lugar nascera um homem que entendia que todos nós, em algum momento da vida, caímos e precisamos de uma mão para nos levantar, não de uma esmola para nos humilhar. Sua nova riqueza era imensurável, composta por noites de sono tranquilo, conversas sinceras e a satisfação de ver o impacto positivo de seu trabalho na vida das pessoas. A jornada de Ricardo Menezes se tornou uma parábola silenciosa na cidade de São Paulo. Uma história sussurrada nos corredores do poder sobre o homem que tinha tudo e abriu mão de tudo para encontrar algo de valor real. Ele se tornou a prova viva de que a queda pode ser o início da mais gloriosa ascensão, não aos céus do sucesso material, mas às profundezas da alma humana, onde a verdadeira fortuna reside.
Sua vida se tornou sua mensagem, um testemunho de que a arquitetura mais importante que um homem pode construir não é a de um império de vidro e aço, mas a de seu próprio caráter. A história termina não com um final fechado, mas com uma imagem duradoura. Ricardo, de joelhos, não mais por vergonha, mas para amarrar o cadarço de uma criança no pátio do centro comunitário. Ele ergue o olhar e vê o sol se pondo, tingindo o céu de laranja. O cheiro cítrico não lhe traz mais culpa, mas a doce fragrância da redenção. A mensagem universal ecoa no silêncio daquela cena. O verdadeiro sucesso não é medido pela altura que alcançamos, mas pela distância que estamos dispostos a percorrer de volta para casa, para dentro de nós mesmos, para reencontrar o homem que sempre deveríamos ter sido.